Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre a memória do computador novamente, tá? Então nós estamos continuando os estudos. Na última aula nós falamos sobre a hierarquia de memória e nessa aula, mais especificadamente, nós vamos falar sobre a memória principal do computador, né? Também chamada de memória interna. Então, a famosa memória RAM, né? Nós vamos ver que a memória RAM ela é dividida em dois tipos de memória. Nós temos dois tipos de memória RAM. Nós temos a SRAM e nós temos a DRAM. E também nós temos um tipo específico de memória RAM que a gente denomina ROM. Né? Então, a memória ROM, a famosa memória ROM também. Então, nós vamos dar uma passada, uma explicada sobre esses conteúdos. Lembrando que esse vídeo aqui, a ideia dele é facilitar a introdução do conteúdo, tá? Então, assim, eu espero que vocês não estudem apenas por ele, tá bom? Então, ele é uma introdução. Nós temos a apostila também para vocês estudarem. Nós temos o livro, é onde vocês vão poder aprofundar o conhecimento mais. E eu também vou disponibilizar aí para vocês, né, alguns vídeos de terceiros, mais especificadamente essa semana eu consegui um vídeo do Clube do Hardware, do Gabriel Torres, que é um cara com altíssimo conhecimento de hardware no Brasil, né? Então, assim, a aula ela é uma composição de diversos elementos, tá? Então, ela não é só esse vídeo. Bom, vamos lá então. A memória principal, né, aquilo que nós chamamos de memória principal, lembrando que a memória principal é onde vão ficar armazenados os programas, ou seja, as instruções e os dados que essas instruções estão manipulando ali no momento, né, que a CPU está processando. Né? Nós vimos na última aula que ela é uma memória atualmente, né, implementada com material semicondutor, né? Ou seja, uma memória eletrônica, né? E o material semicondutor utilizado para ela é o silício. Né? O silício é feito à base de areia, né? Então é um material muito abundante no mundo. No entanto, nem sempre foi implementada utilizando o silício. Né? Lá na década de 50 e 60, por exemplo, a memória principal ela era implementada utilizando-se núcleos magnéticos, tá? Então, diversos cores, né, diversos anéis, então essa foto aqui, por exemplo, ilustra, né, uma matriz de memória principal antiga. Aqui existiam aqui diversos anéis, né, diversos anéisinhos, e cada anel aqui ele representava um bit, tá? E se esse anel ele estava magnetizado, então ele estava armazenando o bit 1. Se ele estava desmagnetizado, ele estava armazenando o bit 0. Tá? Então percebam que existia uma semelhança muito maior da memória principal, né, dessa memória principal de núcleo magnético com o HD e as fitas magnéticas, do que propriamente dito as memórias principais de hoje, né, que são implementadas utilizando material semicondutor, né, memórias do tipo RAM. E o que eu quero dizer com isso? Pode ser que no futuro esse cenário mude, tá bom? Então, nem sempre aquilo que é a memória principal, né, a tecnologia que implementa ela, pode não perdurar aí, né, nos próximos anos. Pode ser que nos próximos anos nós sofremos uma nova revolução e surja aí uma nova tecnologia, né, que vai permitir o armazenamento de dados de forma diferente, tá bom? Só a título de comparação, né, o celular, por exemplo, né, os smartphones, a memória RAM que é utilizada nos smartphones já é um pouco diferente da memória RAM que é utilizada nos computadores. A memória RAM, né, a memória principal dos smartphones, é implementada utilizando um tipo específico de memória flash, né, que é um tipo de ROM. Né? Então é bem diferente, por exemplo, das memórias utilizadas aí nos desktops, laptops e servidores. Tá? Por isso que é importante a gente separar, né, a arquitetura,
né? Então, os conceitos de arquitetura da implementação dessas arquiteturas. Então, a memória, o conceito de memória principal, né, que é o espaço onde os programas e dados são armazenados para serem processados, é diferente, né, da implementação desse conceito. Então, é importante nós separarmos isso. Bom, a memória, então, né, e isso, vamos dizer assim, aqui eu estou falando mais especificadamente da memória principal, né, da memória principal, ela é organizada primordialmente, a nível de arquitetura, primordialmente, no que nós chamamos de células. Só que agora, cuidado com o termo, tá bom? Cuidado com o termo. Vamos definir agora células de acordo com que o Stallings, né, que é a nossa bibliografia básica, utiliza. Tá? Depois eu vou fazer um comentário a respeito disso. Então, de acordo com o Stallings, a célula é a menor unidade de armazenamento da memória. Em uma célula, então aqui, por exemplo, eu tenho uma célula. Em uma célula, eu vou armazenar um bit. Um bit, né? Ou seja, 0 ou 1. Né? E essa célula, eu tenho 3 linhas conectando ela. Vamos dizer assim, 3 barramentos ali conectando ela. Eu tenho um barramento denominado seleção, eu tenho um barramento denominado controle, tá? E no caso de um processo de escrita, eu tenho um outro barramento que é a entrada dos dados, e no caso de um processo de leitura, eu tenho um barramento de estado, que seria por onde o dado vai ser disponibilizado, tá? Então, o barramento, a linha de seleção, ela tem como finalidade selecionar aquela célula específica, ou seja, selecionar aquilo que eu quero realizar a leitura. A linha de controle vai determinar se eu tenho uma operação de leitura ou se eu tenho uma operação de escrita, tá? Read or write. Tá? Então, a linha de controle vai determinar isso. E a outra linha, né, no caso, se for uma entrada de dados, é por onde o dado vai ser escrito, né, 0 e 1. E a outra, no caso de leitura, né, é por onde o dado vai ser informado. Tá bom? Então, a célula na memória principal é isso. É um elemento que vai estar armazenando 0 ou 1, dependendo do autor a qual nós estamos nos referindo. Bom, por que eu falo dependendo do autor? Então, o Stallings, ele diz que a célula armazena um bit. Só que, na verdade, a memória ela é endereçável a um nível maior. Então, os bits, eles são organizados no que nós chamamos de palavras. Palavras. Ou o termo em inglês, word. Tá? Word. Então, os bits são organizados, tá? Em palavras, e cada palavra, e as palavras da memória, vão conter aí N bits. N bits. Tá? Então, a palavra, ela contém N bits. Normalmente, N vai ser 8, tá bom? 8 bits ou 1 byte. Tá? Então, recapitulando, as palavras são organizadas em N bits e, normalmente, tá, elas são organizadas em 8 bits ou 1 byte. Cada palavra da memória possui seu próprio endereço. Tá? Então, seu próprio endereço. E nessa palavra vai estar armazenado ou um dado, ou parte de um dado, ou uma instrução, ou parte de uma instrução. Tá bom?
Aí, alguns de vocês podem estar confusos aí, porque eu disse, né, em uma dada aula aí, que cada célula da memória possuía seu próprio endereço. Então, a confusão fica em torno da palavra célula e em torno da palavra palavra, né? Bom, é o seguinte, pessoal. Dependendo do autor que nós estamos estudando, dependendo do autor, né? Aquilo que o Stalins define como palavra é chamado de célula. Aquilo que o Stalins, tá, chama de palavra é chamado de célula. Então, por exemplo, tem um autor muito legal que eu gosto muito, que chama Mário Monteiro. Ele é um autor brasileiro, tá? E o nome do livro dele é Introdução à Organização de Computadores. Vou escrever aqui. Mário Monteiro, Introdução a... Vamos escrever aqui embaixo. Organização de Computadores, tá? É um livro brasileiro, um livro muito legal de ser estudado, né? E o Mário Monteiro, né? Aquilo que o Stalin chama de palavra, e o Mário Monteiro chama de célula, por exemplo, tá? E alguns outros autores também fazem isso, tá? No entanto, o Stalin chama a menor unidade da memória principal, endereçável, ou seja, aquilo que recebe um endereço, de palavra, tá? E o Stalin afirma que cada palavra, tá, possui ali N células, normalmente 8 bits, tá? Então, é só questão de nomenclatura, ok? Por que eu estou falando nisso? Porque a bibliografia da nossa aula é o Stalin, né? Então, quando vocês forem ler o livro do Stalin, ele vai estar falando essa questão de célula, tá? De palavra. Então, vocês já vão ler o conteúdo ali sabendo desse detalhe, tá bom? Então, aqui eu tenho uma organização de memória principal, né? Onde eu tenho ali diversas palavras, de acordo com Stalin. Tá? Cada palavra com o seu próprio endereço, tá? Então perceba que isso aqui é o endereço 1, endereço 2, endereço 3, endereço 4, endereço 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. E aqui eu tenho algum conteúdo, né? Pode ser dado ou instrução, tá bom? Bom, aquilo que nós chamamos de memória RAM no computador, de memória RAM, ou seja, a memória principal, na verdade é um tipo de memória RAM denominada DRAM. DRAM. Tá? E a diferença aqui da sigla fica por conta desse D. Tá? E esse D justamente é de Dynamic Random Access Memory, ou memória de acesso aleatória dinâmica. O que significa isso? Para a gente entender isso, tá, nós temos que olhar aqui as células, ou seja, o local aonde nós temos o armazenamento de 1 bit. 1 bit. Tá? Em uma DRAM, a célula ela é composta por dois elementos eletrônicos, duas pecinhas eletrônicas. Um transistor e um capacitor. Então, cada célula ela é composta por um transistor e um capacitor. O transistor ele é um portão lógico. O nosso objetivo aqui não é compreender a eletrônica a fundo, mas para nós termos uma noção aqui, nós temos que entender que o transistor é um dispositivo eletrônico que vai permitir ou não a passagem de uma tensão elétrica, tá? Ou seja, ele abre ou fecha um circuito, tá? Como se fosse um interruptor. Essa é a função do transistor. E o capacitor,
né? Como o nome indica, ele armazena uma carga, uma determinada carga elétrica. Então, o capacitor, ele pode ser entendido como uma pilha, como uma espécie de pilha. No entanto, o capacitor ele tem uma característica interessante aqui que define a questão da DRAM. Tá? Essa carga que o capacitor armazena, tá? Ele vai armazenar essa carga por um período muito curto de tempo. Então, eu aplico a carga no capacitor e, em breve, tá? em microsegundos, ele vai perder essa carga. O capacitor perde a carga. Tá? Bom, então conhecendo aí os dois elementos, como é que funciona aqui a questão? Se o capacitor, vamos ilustrar aqui o capacitor. Se o capacitor, então aqui nós temos um capacitor. Se o capacitor está com uma carga, então nós dizemos que ele está armazenando o bit 1. Tá? E se o capacitor está vazio, nós dizemos que ele está armazenando o bit 0. Então, como é que funciona? Aqui nós temos, por exemplo, o esquemático, né? O esquemático aqui da DRAM, tá? Vou explicar rapidamente. Aqui nós temos uma linha de endereço da palavra e aqui nós temos a linha do bit, de um bit qualquer, de um bit B, por exemplo, tá? Então, para escrever nesse bit, essa linha aqui ela tem que estar ativada, tá? E, obviamente, tá a linha do endereço da palavra aonde esse bit se encontra também tem que estar ativada. Então, se eles estão ativados, o transistor vai permitir a passagem de uma corrente elétrica, tá? E o que vai acontecer, tá? O capacitor vai estar aqui, tá? Ele vai receber uma carga. Esse capacitor vai ser carregado, tá? Então, ele vai armazenar o bit 1, tá bom? Se for para armazenar o bit 0, essa linha de bit aqui ela não é ativada, tá? E aí a tensão não vai ser aplicada. E o capacitor vai armazenar o bit 0, tá bom? Então, o resistor, ele vai controlar ou não a passagem de uma tensão elétrica, e esse capacitor, ele vai armazenar o bit 1 ou não, dependendo do estado do transistor. Tá? Só que o que acontece, pessoal? Quando eu aplico, tá? Isso é no momento de escrita, né? No momento de escrita. O problema é que o capacitor ele vai perder essa carga depois de alguns microsegundos, tá? E isso é um problema, porque se ele perde a carga, então é como se tudo fosse o bit 0, tá? É como se tudo fosse o bit 0. Então, o que acontece com a memória DRAM? Constantemente, tá? O controlador de memória, que é um circuito de suporte para a CPU, um controlador de memória, ele precisa ficar lendo o conteúdo das células constantemente, e reescrevendo o valor que está escrito ali, tá? Porque senão eles vão ser perdidos. Tem gente que compara o capacitor, né, como se fosse um balde furado. Você enche o balde, tá? Mas como ele é furado, a água fica caindo do balde. Então você tem que ficar constantemente jogando água nesse balde se você quiser que o balde fique cheio, tá? É a mesma ideia aqui. Então, ou seja, eu tenho que implementar um circuito chamado de refresh, que vai ler, tá, todas as células de todas as palavras da memória e ficar reescrevendo esse conteúdo ali dentro. Tá? Então, o circuito de refresh fica fazendo isso.
Por conta dessa característica do capacitor de ficar perdendo a carga, tá? Dinamicamente, tá? Ele perde a carga dinamicamente, né? Automaticamente, ele ele vai ficar perdendo isso. Por conta disso, esse tipo de memória é chamada de DRAM. DRAM, tá? A memória DRAM, então, atualmente, ela é utilizada para implementar a memória principal. Tá? A memória principal. Por quê? Ela é uma memória barata, ela só usa 2 componentes por célula, tá? Um transistor e um capacitor, tá? E por conta de utilizar apenas 2 componentes, ela é uma memória de alta densidade, ou seja, eu posso colocar mais bits, mais células por espaço, por conta de utilizar apenas 2 componentes, tá bom? Então, uma memória barata, de alta, vamos escrever aqui, barata, alta densidade, no entanto, comparada com o outro tipo de RAM que nós vamos estudar aqui, com a SRAM, ela possui um baixo desempenho, tá? Se comparada, né, com a SRAM, que a gente já vai ver, tá? Com um baixo desempenho. Por que baixo desempenho? Justamente pelo fato de que constantemente eu preciso ficar lendo essa memória e reescrevendo os dados. Eu perco tempo de acesso de leitura ali, que poderia ser utilizado para leitura, para escrita, para ficar reescrevendo os dados, tá bom? Então, essa é a DRAM. Bom, além da DRAM, nós temos a RAM estática, tá? Então, a SRAM. SRAM, tá? Então, esse S, para quem já entende um pouco de inglês, já deve ter entendido que esse S é de static, né? Static, ou seja, RAM estática, tá? Na RAM estática, tá? Então, aqui nós temos o esquemático, tá, de uma célula. Então, isso aqui é uma célula. Tá? E essa célula aqui, obviamente, novamente, ela está armazenando apenas um bit. Tá? Bom, nessa célula aqui, nós temos o que nós chamamos de circuito flip-flop. Tá? Para quem conhece eletrônica, tá? Sabe o que é um circuito flip-flop. Para quem nunca estudou eletrônica, não conhece, o circuito flip-flop é um circuito onde o dado de saída do circuito, tá? A resposta de saída do circuito, e essa resposta, gente, ela pode ser, olha lá, 0 ou 1, tá bom? Então, a resposta do circuito digital, ela vai ser 0 ou 1. Então, essa resposta, ela é realimentada no circuito, tá bom? Então, se a gente for fazer uma analogia aqui, né, com programação, o circuito flip-flop é uma espécie de looping, tá? Aonde o resultado, tá, do processamento desse looping é novamente reinserido dentro do looping. Ou seja, a ideia por trás dele é o seguinte, tá? Se a entrada é 0, tá? A minha saída vai ser 0 e esse circuito ele volta aqui, né? E esse 0 ele fica sendo, entre aspas, constantemente escrito dentro do circuito. Se a entrada é 1, a saída vai ser 1, tá? E esse 1 vai ser constantemente reescrito dentro do circuito, tá bom? Então, um circuito de looping, tá? Eu estou simplificando muito aqui para a gente poder entender a ideia do circuito flip-flop, porque para compreender, apesar de eu ter colocado o esquemático dele aqui, para a gente compreender ele, a gente precisaria ter aí, no mínimo, umas 5, 6, 7 aulas, tá, de circuitos digitais, e a gente não tem tempo hábil para isso, tá bom? Então basta a gente saber que a saída do circuito vai ser realimentada dentro dele, tá? Ou seja,
enquanto houver energia, tá? O valor que eu quero armazenar no circuito flip-flop, vai ser mantido, tá bom? Então, quanto houver fornecimento de energia, o valor a ser escrito será mantido, tá? Detalhe, esqueci da DRAM aqui um fato. Obviamente, para eu armazenar os dados aqui, né, no capacitor, no transistor, na célula, eu preciso de energia, tá bom, gente? Então, tanto a DRAM quanto a SRAM são voláteis, tá bom? Isso é muito importante, são memórias voláteis. E bom, para implementar o circuito flip-flop, nós precisamos de 6 transistores. Nós precisamos de 6 transistores, tá? Então eles estão aqui, tá? Nós temos aqui T1, T2, T3, T4, T5 e T6, tá bom? O que eu quero mostrar para vocês aqui? Que aqui nós temos 6 componentes eletrônicos, 6 componentezinhos, e aqui nós temos apenas 2 componentes. Tá? Isso implica duas coisas. A primeira é que a RAM estática ela possui vamos escrever aqui, uma menor densidade. Tá? Ou seja, a célula ela ocupa mais espaço. É só você perceber. Tá? 6 componentes eletrônicos ocupam mais espaço do que apenas 2 componentes eletrônicos. Tá? Então, ela é menor, ela é menos densa. Tá? A segunda implicação é que ela possui um custo maior, tá bom? Um custo maior. Por quê? 6 componentes acabam sendo mais caros do que apenas 2 componentes, tá bom? E a terceira implicação aqui, né, então só fazendo a comparação, né, a questão do desempenho é que ela possui um maior desempenho se comparado com a DRAM, tá bom? Se comparado com a DRAM. Por que ela possui maior desempenho? Porque ela não precisa de circuito refresh para ficar ali realimentando o conteúdo da célula, tá bom? Então, se ela não precisa desse circuito, ela não perde tempo, tá? Com reescrita de dados, e esse tempo pode ser melhor aproveitado, né? Ou seja, pessoal, se a gente descontar o problema da densidade e o problema do custo, tá? Ela é uma evolução aí, entre aspas, da DRAM. Aonde que essa memória ela é implementada? Tá? Aonde que ela é implementada? Ela é implementada na memória cache. Tá? Então a memória cache é uma memória que a gente vai estudar melhor na próxima aula, tá? Mas ela é implementada na memória cache. Então a memória cache possui menos capacidade do que a memória principal, tá? E por conta disso, né, de acordo com a hierarquia de memória, o custo vai ser balanceado, tá bom? Vai ser balanceado. Bom, então tá aí, né, um comparativo entre a memória DRAM e a memória SRAM, tá? Eu já volto em outro vídeo.